E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Maximilian Patriota. Olá, obrigada por sua presença aqui no Jornal da Justiça. Vamos começar a nossa entrevista respondendo a dúvida, né, que o nosso personagem na reportagem deixou ali. Apesar de ter se passado 3 meses, ainda é possível entrar com esse processo? Olha, considerando o que foi dito pelo outro colega advogado, que a legislação que trata desse assunto é o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá ao consumidor 5 anos para ingressar com a ação. O problema é que quanto mais tempo passa, mais difícil é você se lembrar do que aconteceu, dos detalhes e das provas se perderem. Mas ele tem 5 anos. E se não conseguir registrar a ocorrência, como foi o caso dele, não tiver nenhuma prova, como que funciona? Ele não precisa necessariamente registrar a ocorrência, ele tem que ter provas do ocorrido. Hoje em dia, com o celular, se não for assaltado, se não for levado, com câmera interna de vigilância, você tem vários meios de prova. Essa questão do meio de prova, cada juiz avalia de uma forma. Tem alguns juízes, sobretudo no juizado, mas o juizado não é o único caminho, pode ser a justiça comum, a justiça comum te permite um número muito maior de meios de produção de prova, o juizado é mais rápido, mais sério, mais objetivo, você já tem que ter as provas prontas, de um modo geral. Alguns juízes exigem um boletim de ocorrência, outros entendem que o boletim de ocorrência por si só não serve para nada, só serve para comunicar o fato ou para ter um marco inicial. E se tiver gravação, testemunho, pode. Essa regra já existe há muito tempo, o Código de Defesa do Consumidor de 1990. Ela diz que esse tipo de responsabilidade é subjetiva, você tem que provar o nexo causal, o dolo ou a culpa, que a culpa nesse caso seria a culpa pelo dever de vigilância. E hoje em dia os juízes, também hoje em dia existe um acervo muito maior de máquinas que gravam, câmeras internas, laptops, iPads, telefones, as pessoas conseguem mais meio, então estão saindo é mais comum nós encontrarmos decisões judiciais reconhecendo esse direito à indenização, dano moral ou restituição dos bens perdidos, se tiver a prova da perda do objeto e algum comprovante que determine o valor que aquele bem tinha. Em relação a testemunhas, outra vítima que estava no ônibus, que também foi assaltada, ela pode ser testemunha? Sim, não tem nenhuma objeção a isso. E como a gente viu aí na reportagem, né, o direito de ressarcimento é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, existe outra esfera do direito que também garante a segurança desse passageiro? Tem, mas é uma muito mais complicada, é você entrar com uma ação contra o Estado, que a responsabilidade do Estado é extracontratual, ela é sempre subjetiva, e a questão prática, os juízes têm a tendência a ter um zelo muito maior que o Estado tem muito mais meios de defesa, muito mais garantias processuais para se defender, e os processos com o Estado, você ganhando ou perdendo, costumam ser bem mais longos, bem mais demorados. Vamos dar uma pausa aqui na nossa entrevista, a gente volta com esse assunto no próximo bloco. Continua aqui comigo na bancada do Jornal da Justiça o advogado Maximilian Patriota. Nós estamos falando sobre assaltos que ocorrem dentro de ônibus, do transporte coletivo e também de viagem. Dentro desse assunto, e se por um acaso a vítima for assaltada não exatamente dentro do ônibus, e sim no terminal, ela também tem direito a ressarcimento? Tem. Agora, você tem que ver de quem é a responsabilidade pelo dever de vigilância ou segurança. O que as decisões mais recentes da Justiça têm definido é que se está dentro do ônibus, a responsabilidade seria da empresa transportadora que tem que fornecer essa segurança. Se está tendo assalto com frequência, ela tem que disponibilizar algum sistema de segurança. Um segurança dentro ou uma equipe de apoio. Se ela está no terminal, é um pouco controverso. Há quem entenda, e é possível, que depende das circunstâncias locais. Se ela está no terminal da empresa, é responsabilidade da empresa. Se ela está num ponto público, onde passa várias linhas de ônibus ou de transporte público em geral, fica difícil você responsabilizar uma empresa específica pelo ocorrido, se ocorreu fora. Se ocorreu fora, mas foi ao entrar no ônibus da empresa, talvez entenda que seja responsabilidade da empresa. Se foi fora, não tinha ônibus, não tinha nada por perto, você pode acionar o poder público, o Estado, que tem o dever de fornecer segurança.
Só que processar o Estado é um pouco mais complicado. Uhum. Em relação às imagens das câmeras de segurança, né, como o senhor já tinha citado no próximo bloco, que também é usado para provar que aconteceu o crime e entrar com esse processo na justiça. A empresa ela pode negar a ceder essas imagens? Pode, à vontade. Por exemplo, quando é a relação direta com a empresa, a ação, você utiliza o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor prevê no artigo 8º a possibilidade, aliás, artigo 6º, inciso 8º, a possibilidade da inversão do ônus da prova. O juiz tem que definir se vai ou não inverter. A regra no Código de Defesa do Consumidor é inverter o ônus da prova, porque o consumidor é quem tem menos condição de produzir prova. A empresa ela tem técnicos, advogados, especialistas. Então, o juiz determina, se ele pede o vídeo, o áudio, a empresa se nega, a consequência lógica, quase todo juiz deve adotar, de inverter o ônus da prova e falar que a empresa, então, que vai ter que provar que aqueles fatos que foram alegados pelo autor, pela vítima, não ocorreram. Se ela não conseguiu provar que aquilo que foi alegado pela vítima não ocorreu, ela, consequentemente, vai ter o dever de indenizar. Uhum. E o passo a passo, qual seria o passo a passo para entrar com um processo, pessoas que passaram por essa situação? A gente sabe que cada caso é um caso, né, a ser analisado, mas de uma forma geral, como seria o passo a passo? Bom, provar de algum jeito, testemunha, áudio, vídeo, foto, que ela sofreu um dano, foi lesada, o caso foi assaltada, foi roubada, furtada, esse é o dano. Depois provar onde ocorreu, tem que ter algum meio de prova de onde ocorreu esse fato. Se foi dentro do estabelecimento, dentro da propriedade da empresa, dentro do ônibus, dentro do coletivo, dentro do transporte público, ou se foi fora. Se foi fora, é controverso. O entendimento majoritário é de que a empresa não seria responsável, seria o Estado que tem dever de vigilância e segurança. Se ela tem a prova de que o fato ocorreu, foi furtada mesmo, que ela não está inventando, me levaram um Rolls Royce, eu nunca tive Rolls Royce, ela consegue comprovar com vídeo, com testemunha que foi furtada, roubada, consegue provar que foi dentro do ônibus, ela já tem as provas suficientes para ou procurar um advogado, ou um defensor público, ou um juizado especial, dependendo do valor dos bens, e dependendo da situação socioeconômica dela, e solicitar a indenização contra a empresa. Uhum. Conversei agora com o advogado Maximilian Patriota, agradeço por sua presença aqui no Jornal da Justiça. É um prazer, obrigado.